Shalom, eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Ao término desse vídeo, se você gostou da mensagem, coloque o seu like, tá ok? Vamos agora para a nossa vinheta. Estamos agora em Apocalipse, capítulo 2, e vamos estudar a carta enviada à igreja de Esmirna, que vai do verso 8 ao verso 11. Versículo 8 diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Já aprendemos que anjo significa mensageiro. Neste caso específico, está se referindo ao pastor da igreja. A essa igreja, Jesus se apresenta como o primeiro e o último. Essa expressão fala da sua eternidade e do seu poder diante da morte, porque ele venceu a morte através da sua ressurreição. E isso também é uma garantia que os fiéis também serão vencedores como Jesus Cristo foi. Versículo 9: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo estes antes sinagoga de Satanás. Jesus conhece a tribulação do seu povo. Ele diz que conhece, mas não promete que vai livrar. Ou seja, ser cristão não é sinônimo de isenção de problemas e sofrimento, porque isso faz parte do nosso treinamento enquanto estivermos nessa peregrinação. Jesus conhece a pobreza material daqueles irmãos. Mesmo assim, Jesus diz que eles são ricos. Isso porque a pobreza material não tem a mínima importância quando há riqueza espiritual. Quantas pessoas nos nossos dias se esquecem dessa verdade? Significa que devemos nos esforçar para juntarmos um tesouro no céu, não aqui na terra. Jesus também sabia das injúrias que eles estavam sofrendo. Nada apanha o nosso mestre de surpresa, pois sendo ele onisciente, conhece todas as coisas. Os irmãos de Esmirna estavam recebendo críticas por serem fiéis a Cristo. Muitas e muitas vezes, a perseguição começa na nossa própria casa, ou vem dos nossos próprios amigos, ou das pessoas mais próximas da gente. Bem, isso acontece porque o diabo está tentando nos afastar de Deus e ele bem sabe que as perseguições mais cruéis são aquelas promovidas por pessoas mais allegadas. Se isso está acontecendo com você nesse instante, por exemplo, fique firme, sabendo que essa prova vai passar, porque Jesus está vendo e ele tem o controle de tudo. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui os discípulos são exortados a não desistirem nas tribulações mais duras. O diabo não desiste. Ele é um tentador cruel. Se ele percebe que as críticas não nos abalam, ele vai nos levar a um nível mais alto da dor. Ele sabe que covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer não são dignas da comunhão com Ele. O diabo lançaria em prisão alguns deles. Aparentemente parece que o diabo é quem está no controle da situação. Mas o diabo não pode ir além do limite traçado por Deus. Veja isso, por exemplo, na história de Jó. A lealdade desses irmãos a Cristo seria testada sob ameaças de morte. Porém, nós somos informados que a prova duraria 10 dias. Isso significa que a provação seria completa, mas teria um fim. Graças a Deus que ao passarmos por tribulações, temos a certeza que ela um dia chegará ao fim. E o Senhor exorta aquela comunidade dizendo, ser fiel até a morte. O fim dessa peregrinação para alguns poderia ser a própria morte. Mas quem disse que a morte significa derrota para os cristãos? Pelo contrário, para nós que cremos em Cristo, a morte significa apenas uma passagem para uma vida melhor, para uma vida perfeita ao lado do nosso Salvador. Aprendo com isso que nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade para com Deus. Porque aqueles que não negam a Cristo, nem mesmo em face da morte, serão contemplados com a promessa que vem a seguir. Vejamos o que diz o versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ouvir aqui significa levar a sério, praticar, acreditar, não fazer pouco caso do que é dito.
Acerca do vencedor, nós aprendemos que aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são mais que vencedores com Cristo Jesus. Veja que a vitória aqui mencionada não tem nada a ver com conquistas terrenas, tem a ver em não passar pela segunda morte. O foco do cristão deve estar nas recompensas eternas, não nas recompensas terrenas. Os fiéis poderiam até passar pela primeira morte, mas não sofreriam a segunda morte de modo algum. Ou seja, eles não estariam entrando em juízo eterno. Pelo contrário, viveriam eternamente na presença do Deus vivo. Shalom, até a próxima oportunidade.